Com proposta oficial na mão do São Paulo Futebol Clube, o Flamengo se vê também querendo fazer outro tipo de troca com o São Paulo depois de interesse gigantesco em craque do Tricolor. Também tem craque lá no Flamengo e agora as trocas parecem estar mais em alta do que nós podemos imaginar. Além de ter aquela questão das trocas com o Botafogo, agora com o Flamengo, passa a surgir no São Paulo um dia a dia diferente, um outro tipo de cotidiano para o São Paulo Futebol Clube definitivamente se reforçar. Eu vou falar de todas as últimas notícias do São Paulo. Nós temos outro negócio fechado no Tricolor Paulista e, além disso, eu quero te atualizar de como estão as negociações que o São Paulo já está em andamento, quase que fechando também, tá bom? Então vem comigo que vai ser um vídeo muito top, conto muito com você e quero te deixar muito bem informado. Chega nesse likeão aí pra dar uma moral no vídeo e se inscreva aqui também, vem comigo. Faça parte desse time que só cresce, eu fico muito feliz de ter você por aqui, beleza? Então, olha só. O São Paulo, ele começou uma negociação ali com o Botafogo, onde o Ferrarese ainda interessa, e o São Paulo estava estudando a questão do Tuco Correia para vir pro ataque do São Paulo. É verdade que o São Paulo ainda está tentando começar a aquecer o mercado, porque o São Paulo ele trouxe até o momento o Danielzinho e o Carlos Coronel, que é um goleiro reserva, não é nada que o São Paulo se reforçou. Teve 9 saídas e as chegadas estão para lá de modestas. São chegadas que não vieram ainda para ser um time do São Paulo competitivo. Nós tivemos ali o Vitinho saindo fora, pulando fora do barco ali, não vindo para o São Paulo até o presente momento, então o São Paulo começa a fazer um plano B. O que aconteceu? O São Paulo pegou o Mailton, que ele acaba de contratar, mandou o Mailton embora ali para o Fortaleza, onde o Mailton assina um contrato de empréstimo com o Fortaleza. E é curioso, porque o São Paulo perdoou uma dívida de quase 5 milhões de reais lá com o Metalist, que ele tinha lá a questão do Paulinho Boia, que tinha que receber 800 mil dólares, quase 5 milhões de reais aproximadamente, e o São Paulo perdoa a dívida, traz o Mailton e empresta o Mailton. Então, independente do péssimo negócio que o São Paulo tenha feito, a verdade é que o São Paulo tira um lateral direito num ambiente onde já está faltando jogadores. O Vitinho não veio, então o que você faz? Você empresta o Mailton. É muito confuso. Aí o São Paulo vai, não bastando ter o Cédric Soares com um contrato duradouro, o São Paulo vê agora o Moreira ficar no Porto. O Moreira, que poderia voltar do empréstimo lá junto ao Porto de Portugal, o São Paulo acaba de fechar, tá decidido que o Moreira fica mais 6 meses ali com o Porto. Já fecharam o negócio de maneira apalavrada e agora documentos estão sendo formados, montados ali para concretizar o empréstimo de mais 6 meses do lateral direito da base do São Paulo lá para o Porto. E aí o São Paulo tem o Mike e o Cédric que ficam ali como únicas peças do time do Tricolor. Só que o Mike, acontece que o futebol europeu não quer deixar o Mike no São Paulo. O futebol europeu ele vem forte para levar o Mike, que é uma peça rara, né? O Mike, jogador que brilhou demais na Copinha Taça São Paulo e também brilhou demais na Copa do Brasil Sub-20, onde ele consegue ganhar sendo o titular absoluto do time. Não tinha para Igor Felisberto, para Ângelo, era o Mike. O Mike é um dos grandes destaques do time da Copinha e aí ele sobe profissional e começa a ganhar força ali com o técnico Hernan Crespo. A diretoria, por sua vez, pegou aquela safra campeã da Copinha e da Taça São Paulo, da Copa do Brasil Sub-20 e vendeu a grande maioria. Já vendeu Lucas Ferreira, Matheus Alves, o Henrique Carmo, o William Gomes, ela foi vendendo. Não deve ter vendido o Rian Francisco apenas por conta da contusão, né, que ele se lesionou, tá ali no profissional, mas o Mike dificilmente o São Paulo consiga segurar. Considerando o Mike saindo do Tricolor, o São Paulo não tem lateral direito. Então o São Paulo foi lá e adiantou as conversas para trazer o lateral Lucas Ramon do Mirassol. Isso aqui tá muito avançado, preste bastante atenção nisso. O São Paulo, segundo uma matéria da ESPN, o São Paulo está muito avançado para trazer Lucas Ramon, que fez uma campanha incrível ali pelo time do Mirassol. O São Paulo ele já trouxe o Danielzinho e agora ele quer o Lucas Ramon, que vai ficar sem contrato com o Mirassol, o que facilita a vinda do jogador. Olhando para o cenário de que o São Paulo empresta o Moreira, força a barra para o cara ficar longe, empresta o Mailton, força a barra para o cara ficar longe, o Crespo já dando sinais de que não vai utilizar o Cédric Soares, não pelo menos como titular, o São Paulo realmente já deve estar até fechado já com o Lucas Ramon. Nós vamos descobrir isso muito em breve, mas as notícias cravam
que o São Paulo está muito avançado para trazer o lateral de destaque desse time modelo, né? Que foi o Mirassol na última temporada. Foi muito bonito de ver, inclusive. Falando agora sobre meio-campista, meia. Depois do São Paulo mandar embora o Luiz Gustavo e não renovar, e mandar embora também o Oscar, não mandou embora, mas se aposentou, o São Paulo está procurando meia. Mesmo tendo o Oscar, meia era uma das prioridades do time do Tricolor. Agora, com o Oscar aposentado, nós temos ali uma necessidade absurda de trazer meio-campista. O Lima, do Fluminense, muitos veículos de comunicação cravaram que o Lima era um jogador do pleno interesse do São Paulo. Isso foi desmentido e tomara mesmo que o São Paulo não queira trazer o Lima. É um jogador com pouquíssimo... O nível alto, ele tem muito pouco brilho, sabe? Aquele pouquíssimas assistências, pouquíssimos gols. Ele é um cara de compor elenco, sim. Interessante para compor elenco, longe de ser um protagonista que o São Paulo está precisando, até para substituir o Oscar, que é o tipo de jogador que foi embora do nada. Ele era para ter jogado, ele acaba optando pela aposentadoria depois de ter um sério problema de saúde, que foi uma coisa assim que foi bastante incômoda no time de São Paulo, né? Além da meia, que nós não temos a novidade, quem é o nome ideal ainda, o São Paulo não divulga quem que ele está buscando. Ele fez uma sondagem pelo Scarpa, que foi perfeito o alvo, né? Na mira, Scarpa, excelente jogador, mas ainda o São Paulo não consegue trazer nem o Savarino e nem tampouco o Scarpa. O São Paulo acaba de oficializar a venda do Eric. Até comentei sobre a venda do Eric, mas é uma coisa assim que, independente da venda, independente de quem seja o Eric é um jogador ponta direita, que bate com a perna canhota. Ele é um jogador que ele brilhou bastante no Ceará e no Vitória da Bahia os caras, na hora que ele pingou lá, não quiseram mais soltar. Ele chegou lá, o Vitória falou, eu vou comprar. Arriscou tudo, pagou multa por cara poder jogar contra o São Paulo. O Curitiba entrou na jogada, o Vitória não permitiu que o Curitiba ganhasse no leilão de quem paga mais e acabou fechando com o Eric, comprou o cara. Isso tudo bem, já foi, águas passadas. Agora, cadê o ponta direita do São Paulo? São Paulo vendeu o William Gomes, vendeu o Lucas Ferreira e vendeu o Henrique Carmo. O São Paulo vendeu o Eric. O São Paulo dispensou o Wellington Rato e Michel Araújo, que faziam a posição. Então o São Paulo, com ponta direita, ele não tem nem a esperança, nem o carro, não tem nada. Eis que surge Luiz Araújo na pauta do São Paulo. Já vou atualizar sobre o Luiz Araújo, mas a venda do Eric, ela abre sim essa porta aí do São Paulo ficar com uma necessidade tremenda de ter o ponta direita. E o Luiz Araújo, convenhamos, hein? É um jogador da equipe de base do São Paulo, que é um jogador zaço, que lá no Flamengo está não está encostado porque ele tem entrado para jogar, mas ele é reserva mesmo. E o Flamengo agora começa uma reformulação do elenco. É curioso pensar que o Flamengo ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores demitiu o Dorival. Agora ele acaba de ganhar a Libertadores da América e também o Brasileirão. Uma luta para renovar com o Felipe Luiz, consegue renovar, mas já não quer ter no seu plantel Michael, Cebolinha, tem muitos jogadores ali que estão dando adeus pro time. O Alan, que agora deve fechar mesmo com o São Paulo. Vamos falar sobre o Flamengo agora e o São Paulo e tudo que tá rolando, porque tem coisa grandiosa que tem por vir, tá? Está por vir mesmo. O São Paulo, ele faz uma proposta, isso aqui é oficial, é uma proposta. O São Paulo pegou o papel, escreveu e fez uma proposta para trazer o Alan para cá. O Alan, volante, bigodinho, que jogou no Atlético Mineiro, hoje joga no Flamengo. Ele tem ali 28 jogos aproximadamente pelo Flamengo, não é nem sombra do que o Alan queria. O cara tem 28 anos, ele gostaria de ter brilhado muito mais no time do Flamengo, porque ele sai do Atlético, titular, e vai pro Flamengo, chega lá, ele é encostado, e esses 28 jogos nem são 28 jogos completos. Se você pegar ali, por exemplo, o Luiz Araújo, ele é meio que tem muitos jogos no Flamengo. De 38, jogou 35. De 12 da Libertadores, jogou 12. Então você vê que ele tá jogando, só que ele não é titular. Ele entrar aos 45 do segundo tempo também computa pro cara ter jogado. Então o que tá rolando? O Alan quer jogar no São Paulo Futebol Clube. O São Paulo só faz uma proposta pro Flamengo depois de ter o aceite do jogador. Então, como é que foi o rolo? O Alan chegou e falou, sim, eu quero jogar no São Paulo. Ele disse sim para o São Paulo. Então o São Paulo tem que tirar do Flamengo. Ele tem contrato com o Flamengo. O São Paulo vai no Flamengo e conversa mediante uma proposta. Ele falou, quero ter o volante Alan. Tem que me mandar ele para cá, eu quero ter o cara. O Flamengo, estudando essa proposta do São Paulo,
ele deve colocar ali aquela cláusula de compra, que está sendo bastante comum também. O São Paulo teve a cláusula de compra com o Juan Tressoldi, que não veio. Ele teve a cláusula de compra com o Marcos Antônio, que veio e é nosso. O São Paulo tem que pagar a Lazio, mas ninguém pode atravessar. Se vier o Real Madrid agora para Lazio e disseram, eu quero trocar o Vinícius, o Mbappé e o Vinícius no Marcos Antônio, não dá mais. Ele é do São Paulo. Por força contratual, ele já é jogador do São Paulo. O São Paulo tem que pagar a Lazio. O São Paulo tem uma dívida com a Lazio, mas o jogador já é do São Paulo. Pegou a visão? Isso já está concretizado. Se o Flamengo quiser atravessar o Marcos Antônio, não dá. Ele é do São Paulo. Se o cara quiser pagar pro São Paulo o valor que o São Paulo pedir, aí tudo bem. Mas não dá pra chegar na Lazio e falar, vou te pagar os 26 São Paulo vai pagar. Não, eu pago 30. Não existe isso. Ele é jogador do São Paulo, Marcos Antônio. O Alan, vindo para o São Paulo, nada tem a ver com a ida do Marcos Antônio para o Flamengo. Para quem não acompanhou, o Flamengo nos últimos dias, dito por setoristas do Flamengo, mais precisamente o paparazzo rubro-negro, mas depois que o paparazzo falou, realmente a coisa ganhou muita força, desenterradas as matérias de que quando o São Paulo traz o Marcos Antônio, o Flamengo já queria levar. Então tudo leva a crer que o Flamengo ele não quer abrir mão de ter o Marcos Antônio por lá. Ele quer de qualquer jeito. Só que o cara é do São Paulo. O Alan vindo pro São Paulo nada tem a ver com o Marcos Antônio indo para o Flamengo. O Marcos Antônio hoje não é a moeda de troca para Alan. Então o Alan tá bem avançado e o Flamengo deve dispensar o jogador pro São Paulo. Um dos planos do Flamengo é abaixar a folha salarial. Tá aí o Alan, que está de saída do Flamengo, independente do time que ele vá, e tá aí também o Michael, que o Flamengo coloca ele assim de maneira absurda no mercado, colocou ele para treinar separado do elenco. Lembra aquele que treina em Cotia, separado? Vimos o Luan treinando sozinho aqui. É como está a situação do Michael nos últimos dias que treinou. Ele treinou separadamente do elenco. Felipe Luiz não queria nem utilizar o cara de maneira alguma. Então o Michael foi escanteado e está no mercado, porque o Flamengo quer diminuição da folha salarial. Outro jogador, ele coloca o Matias Vinha para vender, mas aí eles gastaram demais, eles querem vender o jogador. Então esse não tem nada a ver com o São Paulo. Agora, o Alan, sim, e o Marcos Antônio eles querem a todo custo. O plano do Flamengo é perder o Alan, perder também Nicolas de la Cruz e colocar um volante lá, até porque teve o Saul, que teve uma contusão seríssima, é um jogador que pode nem voltar pro Flamengo no próximo ano, então os caras querem pegar o Marcos Antônio. Isso aqui é notícia. Pegando o Marcos Antônio, o São Paulo tem que receber uma grana. É aí que entra o rolo do São Paulo com o Flamengo, assim como o Ferrarese, Pablo Maia, Rodriguinho, os caras interessaram para o Botafogo enquanto rolo. O Marcos Antônio, pelo Flamengo querer ter o jogador, é onde o São Paulo pode dar as cartas e pedir um jogador em troca. Eu tava olhando pro time do Flamengo, o Luiz Araújo ele é reserva. Lá do Flamengo, ele é um jogador que entra, mas ele não foi pedido pelo Felipe Luiz, ele foi pedido pelo Jorge Sampaoli quando lá esteve. O Felipe Luiz, ele teve jogadores como Plata, Carrascal, Samuel Lino, que jogaram até com uma importância maior do que a do Luiz Araújo. Então, se pensar hoje Cebolinha e Luiz Araújo, poxa, os caras preferem, o Felipe Luiz prefere pôr um Carrascal, um Plata e o próprio Samuel Lino. Então, perde muita força o Luiz Araújo lá no time do Flamengo. Se o Flamengo quiser bater o pé para ter o Marcos Antônio, nada melhor do que uma troca no próprio Luiz Araújo. Primeiro que o Luiz Araújo ele é um jogador que ele é identificado com o São Paulo, ele é da equipe de base do São Paulo, ele é um baita jogador de bola que cai com a perna esquerda, puxando ali pela ponta direita para conseguir ir em progressão ao drible. Por que eu tô dizendo do Luiz Araújo? Porque ele é um jogador que, diferente do Cebolinha, ele joga na ponta direita. Lá no São Paulo, ele começa um pouco pela ponta esquerda, mas ele é um ponta direita hoje. Hoje, a carreira do Luiz Araújo levou ele para ser ponta direita. O São Paulo já tem o Ferreirinha, que não pode descartar. O Ferreirinha é um jogador zaço do São Paulo, que sem as contusões e pegando um ritmo de jogo, com o técnico condicionando ele para jogar, o cara, igual o Ferreirinha, dribla demais. Driblou mais nesses últimos 2 anos do que o próprio Cebolinha, do que o próprio Luiz Araújo. O Ferreirinha driblou mais. Ele foi melhor? Não dá pra saber. O São Paulo tá em crise. Mas que ele driblou mais, ele driblou. Ele tem uma velocidade assombrosa, ele tem um drible absurdo. Se ele tivesse uma tomada de decisão um pouquinho melhor, ainda bem que não tem, senão ele seria titular do Bayern de Munique, o Ferreirinha. Como ele não tem a tomada de decisão tão apurada, fica só a cargo do drible e da velocidade, é que o São Paulo conseguiu comprá-lo. Senão era a Europa jogando Champions. E aí, do outro lado, seria o Luiz Araújo, né? O São Paulo hoje, ele vê o cara igual
o Luiz Araújo como um único ponta-direita se chegar no São Paulo. Nós temos então a necessidade, a obrigação de entregar para o Crespo, a diretoria tem a obrigação de entregar para o Crespo um ponta-direita que não seja o Rigoni, que não seja o Tapia, que não seja um jogador aposentado. O Luiz Araújo, ele viria de um ambiente de ganhar muitos títulos, fecha ali a ponta direita e o São Paulo tá com tudo resolvido. E reserva dele que seja banco, que seja da equipe de base mesmo, o Luca, um próximo que surgir aí. Então, tendo o Luiz Araújo, Ferreirinha, o São Paulo monta o esquadrão. Aí você tem um meio campo com o Lucas Moura, o resto que tiver ali, qualquer centroavante mete gol no time desse. Qualquer centroavante seria excelente no time desse. O Caleri seria excelente no time desse. O Caleri, inclusive, tem boatos aí tentando levar o Caleri para o Boca Juniors, hein? O São Paulo não descarta a ida do Caleri para o Boca Juniors e pode até mandar. Só que aí o São Paulo tem que voltar lá o André Silva, que não volta agora, tem que ter o Rian Francisco, aí precisa pensar num centroavante se o Caleri realmente for embora. Mas ele não indo embora, ele ficando no time do São Paulo, Caleri é goleador, Lucas Moura, Ferreirinha e Luiz Araújo fariam o Caleri ser mais goleador ainda. Então quando eu penso, mandaram o Marcos Antônio pelo Alan, eu tenho assim certo, dá até arrepio. Você fala, não é possível, isso não vai acontecer, não pode uma diretoria ser tão ridícula. A nossa diretoria mas não pode ser tão ridícula a ponto de trocar pau a pau ali um Marcos Antônio no Alan. Um jogador que é o melhor da temporada do São Paulo, que é o Marcos Antônio, contra um jogador escanteado, esquecido pelo Felipe Luiz, técnico do Flamengo. Então não é compatível a troca. Agora, o Luiz Araújo, por ter sido formado aqui, ser um jogadoraço, muito mais que Alan, e ainda tendo a base do São Paulo, tendo ali sendo ponta direita, que nós tanto precisamos, Luiz Araújo é o nome. Aí eu troco no Marcos Antônio. E você trocaria? Fala comigo aí, vai. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!